Então, ó, pessoal, dentre esses conceitos que a gente viu, são dois movimentos. O primeiro deles é o mais simples de se estudar, que é o movimento chamado movimento uniforme. Ó, o que significa a palavra, toda vez que aparecer em física, isso tem um significado único, a palavra uniforme. Os alunos devem vir de uniforme para a escola para quê? Para ficar tudo igual. Quer dizer, esse é o objetivo. Que aí você sabe quem que é aluno, quem que não é aluno, não é o caso de vocês, mas tá? Então, conclusão, a palavra uniforme significa que esse movimento, algo não vai mudar. E justamente, o movimento uniforme é aquele que a velocidade escalar permanece constante. Obviamente, diferente de zero, porque senão não estaria em movimento. Tá? Então, quer dizer, a rapidez do movimento não muda, é sempre a mesma. Isso só acontece, pessoal, olha como é que uma coisa leva a outra. Para que a primeira linha seja verdade, a segunda também tem que ser. A aceleração escalar tem que ser zero. Não pode ter uma aceleração escalar, porque se tiver, isso aqui não seria verdade. Tá? Então, no movimento uniforme, a aceleração escalar é constante. Desculpa, a velocidade escalar é constante, por quê? Porque a aceleração escalar é constante, valendo zero. Ok? Então, é sobre esse movimento que nós vamos estudar nesse momento aí. Mas tudo na vida tem uma consequência. Qual é a consequência de eu andar em movimento uniforme? Vamos mostrar para vocês antes de escrever ali. Eu digo a vocês que um carro tem uma velocidade constante de 20 metros por segundo. O que eu estou lendo aqui? A cada 1 segundo, qual é o deslocamento dele? Sempre 20 metros. Isso só acontece se a rapidez for o quê? Se a velocidade for constante. Então, pessoal, no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Deslocamentos, já que para ser uniforme não pode mudar de sentido, né? As distâncias percorridas são os deslocamentos que ele tem no mesmo intervalo de tempo. Certo? Percorre distâncias iguais em tempos iguais. Isso aqui é uma consequência. Isso aqui, sendo verdade, a consequência é essa aqui. Tá? Então, o exemplo seria esse. Tá? 20 metros a cada segundo. Beleza? Ó, estamos nós. Vamos estudar o movimento desse carrinho rosinha aqui. E estudar o movimento significa vocês passarem informação dele. Você tem que dizer para mim qual a velocidade que ele tem, ó, isso é a coisa mais importante, movimento uniforme, qual a velocidade dele. Peraí, da onde que esse carro saiu? Em 5 horas de viagem, onde é que ele vai estar? Essas informações têm que existir, você está estudando o movimento. E para a gente fazer isso, pessoal, nós precisamos de uma função horária. Quando eu digo função horária, é porque está dependendo do que aqui, ó? É uma função que depende do tempo, certo? Principalmente o espaço. É uma coisa fascinante, pelo menos ao meu ver, que se eu tiver 2 informações, eu digo a vocês tudo sobre esse movimento aqui. Se eu souber qual é a posição que ele saiu e qual a velocidade que ele tem, eu digo o que vocês quiserem sobre esse movimento aqui, certo? Então, nós vamos escrever essa função horária que vai nos dar essas informações aí. Então, nosso desenho básico. Quer que eu coloque o carrinho rosinha de novo aqui ou não? Pode ser o verdinho. Verdinho lembra um time aí, né? Que tá meio complicada a vida dele, né? Não vamos falar sobre isso, que tem gente que vai chorar nessa sala, certo? Então, esse carro partiu da onde? Cuidado que vocês vão falar. Partiu da origem? Não. Qual a diferença do S0 para o zero? O zero é a origem da trajetória. O S0 é a origem do movimento, é o espaço inicial. Pode ser no zero? Pode, mas pode ser em qualquer lugar. Menos alguma coisa, mais alguma coisa. Então ele partiu de um ponto qualquer, S0. Aí com velocidade escalar constante, ele chegou no S. Certo? Pessoal, então S0 vale para o tempo inicial igual a zero, né? É a hora que o cara vem aqui, vem vindo. Na hora que ele passa pelo S0, eu aperto o cronômetro. Quer dizer que o instante inicial é zero.
O relógio marcava 0 na hora que eu comecei a marcar o movimento dele, certo? E o S é o instante, é o espaço no instante posterior, quer dizer, no instante depois que começou o movimento, considerando que a velocidade é constante, certo? Fizemos esse cálculo 250 vezes hoje, a velocidade é S menos S0 sobre T. Quem que é isso aqui mesmo? É o ΔS. E esse aqui, não seria o ΔT? Por que só tem o Tzinho lá? Ora, se eu estou considerando que o tempo inicial é 0, quem que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Mas isso aqui é 0. O cronômetro está marcando 0 na contagem do movimento. Então só sobra o instante final aqui, o instante posterior. Outra coisa que eu queria que vocês notassem. Eu não coloquei aquele EM de escalar média, pessoal. Ô professor, o aluno, o sonho da vida dele é levantar a mão e corrigir o professor perante a sala, né? A vida dele vai ser outra. A sala vai respeitar ele, que ele corrigiu o professor, né? Professor, está faltando aí escalar média. Não, aluninho, não está faltando. Por que não, pessoal? Não está errado, mas não é necessário. Voltando ali, se eu andei durante todo o tempo com a mesma velocidade lá no velocímetro, marcando, qual é a minha velocidade média? É a velocidade instantânea. Elas coincidem, não precisa, certo? Basta vocês colocarem aqui o V de velocidade escalar, velocidade instantânea, certo? Como eu quero o espaço, o S, vou fazer uma continha aqui, ó, vou multiplicar cruzado. Aí nós vamos cair numa equação que tenho certeza que ninguém nunca viu na vida, né? Equação pouco conhecida para quem estudou física na vida, que é o S igual a S0 mais VT, que a gente acostumou chamar isso aqui do que mesmo? De sorvete, não sei de onde que surgiu isso, mas é desde o tempo que eu estudava, 1859, eu e João Dom Pedro I, né, a gente estudava junto, tá? Já tinha essa história do sorvete aqui, certo? S igual a S0 mais VT, pessoal. Então, ó, o espaço qualquer pode ser calculado conhecendo-se o espaço inicial, velocidade e o instante que você quer saber. Falei para vocês agora há pouquinho, se eu souber esse e esse, você pode perguntar o que você quiser do movimento que eu falo para você. No instante 1329, onde é que ele vai estar? Eu falo, eu calculo aqui, tá? Então tem que conhecer a posição inicial e a velocidade, são as chamadas constantes do movimento.